Salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: Cristo, o autor da salvação para os obedientes. Não sai daí, vem comigo até o final, vamos junto? Só que antes não deixe de se inscrever, bem rápido e fácil, tem um botão aí embaixo escrito inscrever, clica aí e pronto, você já vai estar inscrito. Não deixe também de clicar no sininho, e assim você fica sabendo por dentro de cada vídeo novo que tiver no canal e fica sabendo antes de todo mundo, né? Muito legal, além de disciplinar, estudar a palavra. Eu peço algumas ajudas suas, nós estamos feito esse canal de forma totalmente independente, sem ajuda de nenhuma instituição, com o objetivo de estar abençoando vidas e levar a palavra de Deus cada vez mais longe. De que forma você pode estar nos ajudando a ter esse alcance cada vez maior? Você pode curtir, comentar e compartilhar, assim você vai estar indicando para o YouTube que esse vídeo ele é relevante, você está assistindo, clicando em comentar aí e curtir, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra para mais pessoas. Ou você pode clicar em um dos links que está aqui na descrição e adquirir um dos nossos 2 livros. O mais antigo é Quem se Importa com Deus, um livro que traz uma reflexão sobre o momento de Jesus ali no Getsemane e aquela grande questão: será que as nossas atitudes elas batem de acordo com as nossas palavras? Porque quando a gente pergunta assim, você se importa com Deus? Todo mundo diz que se importa, mas aí na prática, no dia a dia, a coisa não reflete muito bem assim. Para a gente pensar sobre isso, se a gente está caminhando na direção certa, esse livro nos ajuda e começa a nos colocar no rumo direitinho. E o mais novo lançamento, que é o Perca Peso Tirando a Trave do Olho, num tempo em que a gente está sendo tão impregnado por cuidado do corpo, nada melhor do que a gente aprender a cuidar da alma e a cuidar daquilo que um dia vai se encontrar com o Senhor. Afinal de contas, um dia nós estaremos diante dele. Por isso, esse livro ele prepara a noiva para se encontrar com o Senhor pura, santa e sem mácula. Tá legal? Muito obrigado a você que já vem nos ajudando. E aqui eu deixo o meu coração aí, agradecimento à sua ajuda e à sua colaboração. Vamos lá, o texto desse vídeo, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 9 e 10. Hebreus 5, versículos 9 e 10 diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito legal esse texto, que é um texto fantástico, texto fabuloso aí, com muitas revelações. Esse texto tem muitas revelações, muitas instruções, muita coisa aí para a gente aprender. Vamos lá, vamos começar aqui por essa expressão, tendo sido aperfeiçoado. Às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que no final da vida, e a gente pode achar que esse texto está relacionado ao pecado de Jesus, e no final da vida então ele se tornou sem pecado. Aperfeiçoado, tendo sido aperfeiçoado, tem uma outra versão que até dá uma ideia melhor, que fala que foi consumado. Então aqui a ideia de tendo sido aperfeiçoado não está relacionada ao pecado, à vida de Jesus na sua luta contra o pecado, mas está falando da consumação da obra, está se referindo aos requisitos para cumprir a tríplice função na cruz. Afinal de contas, Jesus na cruz, na sua morte e também na ressurreição, Jesus cumpriu uma tríplice função. Qual foi essa tríplice função de Jesus? O sumo sacerdote, Jesus precisava cumprir essa função como sumo sacerdote, por isso ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote, por causa da sua obra, da sua obediência, como a gente viu no vídeo passado. Se você não assistiu, assista o vídeo passado que a gente falou sobre o Getsemane, sobre como ele aprendeu e todo o seu sofrimento, tudo aquilo que ele passou em vida, o colocou, foi um pré-requisito para que ele entrasse como sumo sacerdote. Então a tríplice função de Jesus ali na cruz é sumo sacerdote, cordeiro e rei. Essas 3 funções Jesus cumpriu na sua morte de cruz e também na sua ressurreição. Como sumo sacerdote, pelo que estava oferecendo, era aquele que entrava no Santo dos Santos, por isso o véu se rasga. Esse é o relato bíblico de que o véu se rasgou de cima a baixo na morte de Jesus Cristo, indicando exatamente que agora, através dele, do corpo dele, daquela morte, nós temos livre acesso ao lugar santíssimo. Lembra aí, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores que a gente fala sobre as 3 partes do tabernáculo, o ato exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. A gente não vai falar isso em outros momentos lá na frente aqui na Carta aos Hebreus, mas é sempre bom a gente lembrar
Você não pode se esquecer da obra, da figura do tabernáculo que apontava para Jesus Cristo. Se você não entende as 3 partes do tabernáculo, vai ficar muito difícil você entender toda a obra de Jesus Cristo e por que ele passou pelo que ele passou. Então, esse aperfeiçoado não se refere ao pecado, não se refere a que Jesus se tornou e ficou sem pecado. Não tem nada a ver com essa parte de pecado ou com a vida de Jesus e luta de pecado, mas sim com o cumprimento, com a consumação, que foi através da consumação da obra, através da conclusão da obra, que ele cumpriu a tríplice função que nós vemos nas Escrituras, como sacerdote, como cordeiro. Ele foi aquele que entrou no lugar santíssimo e ele foi o próprio cordeiro oferecido de uma vez por todas. Por isso o seu sacrifício ele é singular e ao mesmo tempo ele é para sempre, ele não precisa de substituto, porque ele foi oferecido como cordeiro. E por isso a comparação também com o rei de Salém, pelo fato de ele se tornar rei. Toda aquela figura que a gente viu em Apocalipse, se você acompanhou os vídeos referentes a Apocalipse, se não, eu recomendo você assistir os vídeos aí, principalmente a partir do capítulo 19 de Apocalipse, para entender essa parte, né? Você não vai entender todo o livro de Apocalipse assistindo os vídeos a partir dali, tem que assistir desde o início. Mas essa parte de Jesus como rei, você vai ver, no texto que a gente vai ver aqui no final, o texto de Isaías, a gente vai ver essa figura do Jesus rei. Essa foi a tríplice função que a obra de Jesus apontava exatamente para isso. Outro aspecto que a gente vai ver desse texto é esse tornou-se. Tornou-se aqui, querido, o verbo grego, a palavra grega é ginomai. Ginomai, ele é aquela coisa de entrou para a história. Esse tornou-se é no sentido de veio a existir. Ou seja, a partir dali ele tornou-se o autor da salvação. Sem a consumação da obra, ele não poderia ser chamado como o autor da salvação. Só pela vida de Jesus Cristo, isso não o caracteriza e não, digamos assim, não o capacita, como a gente viu em vídeos anteriores, que ele se tornou capaz disso, não o capacita, não o habilita para a tríplice função que ele precisava cumprir. A vida dele foi de milagre, manifestava a glória de Deus, a comparação e ver o poder de Deus atuando na vida dele, porém, para a tríplice função de sumo sacerdote, de cordeiro e de rei, era necessário que a obra fosse consumada. Por isso, lá no Getsemane, ele pede, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E diz o autor dos Hebreus, nos vídeos que nós vimos anteriormente aqui, que Deus ouviu a oração dele, porém não atendeu. Por quê? Porque era necessário que tudo aquilo se cumprisse para que a tríplice função da cruz pudesse, enfim, vir a existir. Por isso esse tornou-se, veio a existir, consumou a obra, chegou ao final, cumpriu todos os pré-requisitos para ser o autor da salvação. E um outro aspecto aqui sobre esse tornou-se o autor da salvação é que está falando de causa. Jesus Cristo ele é a causa da salvação. Nós somos salvos por causa de Cristo. Não somos salvos por causa de uma oferta de pecado, por nossa própria causa, por causa, sabe, das obras que fazemos, por causa das coisas boas que fazemos. Nós somos salvos por causa de Cristo, tá? Então, Cristo é a causa da salvação. Sem Ele, não tem salvação. Não tem como ser salvo sem Ele. Por isso ele mesmo fala, né? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele se coloca nessa posição que as pessoas não podem chegar a Ele, nem chegar a Deus, e Ele se colocando nessa condição de Deus sem que seja por Jesus Cristo. Então não se chega a Deus por outro meio sem ser Jesus Cristo. A expressão eterna, autor da salvação eterna, vai indicar que a obra de Cristo ela foi final. Ou seja, depois de Cristo a gente não precisa de mais nenhuma outra obra, a gente não precisa de nenhum complemento ou suplemento ao sacrifício de Jesus Cristo, a tudo que Ele fez. A obra dele foi singular, foi efetiva e foi final. A gente não precisa de mais nenhum outro sacrifício para que a gente seja salvo. Basta crer. O que nós precisamos apenas é acreditar em Jesus. Agora, chama a atenção o final desse versículo 9, que ele se tornou autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui entra aquela grande discussão, querido, e a gente precisa abrir um pouco mão dos preconceitos, porque a gente precisa entender o seguinte, que todo radicalismo conduz a uma heresia. Para a gente fugir de heresias, a gente não pode entrar muito nessa coisa de
de ser tremendamente radical em determinadas coisas e assumir palavras de algumas pessoas como aquela palavra final e a gente não parar para refletir em algumas coisas. Salvo para sempre, querido, a gente só consegue entender e a gente consegue aplicar, porque aqui eu estou falando de coisa prática, tá? Não estou falando do conceito, da teoria. Fulano é salvo, aí eu sou salvo para sempre. Como que um salvo para sempre torna essa salvação evidente aos outros? Como que os outros vão observar que eu sou um salvo para sempre? Através da minha obediência. Uma pessoa que diz que é salvo para sempre, mas vive uma vida em total desobediência, vivendo uma vida completamente libertina, vivendo uma vida completamente abraçada ao pecado, sem princípio bíblico nenhum, totalmente nas obras da carne. Mas ele diz assim, não, eu fui salvo, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, e uma vez salvo para sempre. Então agora eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade não é fazer o que você quer. Se você faz o que você quer, você é escravo de desejo. A liberdade é exatamente você fazer o que não quer, mas você cumprir uma obediência e cumprir uma ordem de Deus. Por isso fala da questão do escravo. Por isso Jesus fala no Evangelho de João, em vários capítulos ali, Jesus fala, olha, sois meus discípulos se obedecer os mandamentos. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Vocês estão comigo se vocês cumprirem exatamente aquilo que eu ordenei. Quem faz aquilo, quem está comigo ajunta. Quem não está comigo, espalha. Só há dois caminhos, ou segue pela porta estreita, que conduz à salvação, ou vai pela porta larga, que conduz à perdição. Então não é possível uma pessoa viver uma vida de perdição, estar na porta larga e dizer que está salvo, porque um dia ele levantou a mão lá atrás e ele acha que está salvo. Não é assim que a coisa funciona. Então a gente não pode entender, em hipótese alguma, salvo para sempre, debaixo desse conceito de que eu aceitei Jesus, então agora eu faço o que eu quero, eu vivo uma vida do jeito que eu quero. Isso é a escravidão do pecado, isso é viver nas obras da carne, não está salvo. A salvação ela é quando a obra se consuma, é quando a obra se completa. Vamos dar uma lida, eu sei que o texto é longo, mas é fundamental para a gente tirar essas dúvidas, essas questões. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 25. Primeira de Pedro 1, do 3 ao 25. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Repare que nos regenerou não só nos regenerou para vivermos de qualquer jeito, mas nos regenerou ele já começa aqui com a finalidade, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A salvação vai se revelar no último tempo, não é que você aceitou e levantou a mão lá e que você acha que está tudo completo, é lá no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se você não passa por várias provações, se a tua vida não tem uma luta contra o pecado, querido, então não adianta querer abraçar a salvação porque você lá atrás levantou a mão, não. Para quê? Olha o para quê novamente, pela terceira vez, Pedro vai falar isso. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez confirmado o valor da vossa fé, qual é o valor da tua fé? Só vai ser confirmado dia após dia, não é porque você aceitou e levantou a mão lá atrás, não. Redunde em uma vez confirmado, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles, os profetas do passado,
foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, para nós agora, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, preste atenção a partir de agora do versículo 13. Cingindo o vosso entendimento, seja, prendendo ali, travando o teu entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. A tua espera pelo momento final precisa ser na graça, no lugar. Qual lugar? Na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Se a pessoa levantou a mão, foi à frente, recebeu uma oração, aceitou Jesus e volta para a vida que tinha antes do pecado, então ela não é obediente, então ela não está fazendo jus ao sacrifício, ela está negando o sacrifício, ela está abrindo mão da oferta que Deus fez e do presente que Deus deu para ela. Por isso, ela está negando a Cristo e por isso não está sendo salva. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha o tornar-se aqui. Tornai-vos santos. Você precisa santificar, você precisa ter a santidade como algo que você tenha que se preocupar. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o tempo da tua peregrinação? É o momento em que você aceitou Jesus até a tua ida para a glória. Esse é o tempo da tua peregrinação. Como se conduzir nesse tempo dessa peregrinação? Não aderindo às paixões mundanas e tendo temor durante esse tempo. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Se você não considera a tua vida anterior como fútil procedimento, então nada mudou na tua vida, você continua no pecado ainda. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Deu para entender bastante a respeito disso, né? Então, uma vez salvo para sempre, a gente precisa se portar como salvo para sempre. A gente não pode voltar ao pecado que a gente deixou, porque a gente é salvo para sempre. A gente não pode viver em paixões, em práticas, porque a gente é salvo. A gente precisa obedecer, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, levar Cristo a outras pessoas, porque isso é uma obediência à ordenança de Cristo, porque a gente é salvo para sempre. Está entendendo? Para finalizar, querido, versículo 10, quando fala nomeado, tá se referindo aqui a tornado público. Foi Deus que o nomeou, voltando lá para Hebreus 5:10, tendo sido nomeado por Deus, ou seja, ele foi por Deus tornado público. Aquilo que aconteceu só lá em Jerusalém, hoje o mundo inteiro fica sabendo e a gente pode anunciar isso. Por isso ele foi nomeado por Deus, foi tornado público. Segundo a ordem de Melquisedeque, foi nomeado por Deus sumo sacerdote, como a gente falou ainda há pouco da tríplice função, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 a gente vai falar bastante sobre Melquisedeque, mas é importante a gente entender aqui que pouco se sabe sobre a vida de Melquisedeque e a prática sacerdotal. Por isso, em termos de prática sacerdotal, a gente aponta para o sacerdócio arônico. Tudo que Arão fez, tudo que simbolizava as 3 partes do tabernáculo, todas as obras de Arão apontavam para Jesus Cristo. Mas
a figura de Melquisedeque, e por isso, em termos de linhagem, como o Salmo 110 de Davi já apontava lá, o autor dos Hebreus vai falar que Jesus é muito mais identificado com o sacerdócio de Melquisedeque, que muito provavelmente era muito semelhante nas suas práticas ao sacerdócio arônico instituído por Deus depois, muitos anos depois, séculos depois, através da lei de Moisés, muitos séculos depois de Melquisedeque, daquele encontro entre Melquisedeque e Abraão. Vamos ler alguns textos que é muito importante para a gente entender essa questão de que Deus nomeou Jesus Cristo como sumo sacerdote pela linhagem de Melquisedeque, cumprindo a tríplice função de sumo sacerdote, cordeiro e rei, é que a gente precisa ler alguns textos importantes. O primeiro texto é Zacarias 6, versículos 12 e 13. Zacarias 6, 12 e 13. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Fantástico esse texto aqui para a gente exatamente conseguir compreender que precisava, por isso o autor vai dizer que Jesus fez aquela oração e foi ouvido. E Deus disse através do que se sucedeu ali, não por palavras, mas pelas consequências, pelas coisas que sucederam historicamente ali depois do Getsemane, que precisava e era necessário assim acontecer, porque ele precisava ser o sacerdote e também o rei, para que essa combinação fosse perfeita em ambos os ofícios, de sacerdote como de rei. Não se esquecendo que houve uma oferta de sangue, houve um corpo, houve uma vida sacrificada, que foi a dele mesmo. Então ele foi, além de sacerdote e rei, ele foi também o cordeiro. Tá bom? E um último texto que é Isaías capítulo 11. Vamos lá para Isaías 11, nós vamos ler os versículos de 1 a 5 e depois o versículo 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Glória a Deus, né, querido? Então a gente finaliza aqui essa parte e a gente entendendo essa obra perfeita do autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. A obediência, para a gente finalizar aqui, querido, a obediência é uma das principais, se não a principal evidência da salvação. A gente só consegue ver, identificar a salvação na vida da pessoa através da obediência. Tiago, ele vai falar sobre isso, eu recomendo a leitura da carta ao Tiago. Se você não pratica, querido, se você é só ouvinte e não pratica, fica muito em dúvida a sua própria salvação. Viva uma vida de obediência, querido, e confirme cada vez mais, para sempre, a tua salvação. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.